Nós estamos ainda em meio a essa pandemia, especialmente aqui no Brasil, e eu lamento tantas perdas, tantas mortes. Temos levantado de madrugada todos os dias, temos jejuado para que essa mortandade seja interrompida, que haja uma intervenção dos céus, que essa curva venha declinar e sumir. Temos orado também por todos os problemas que famílias estão enfrentando nesses dias. Esse clima de animosidade que a gente percebe entre casais, entre pais e filhos. E diante dessa situação, eu gostaria de meditar aqui sobre como surgiu o casamento, ou melhor, quais são os fundamentos, as bases, os princípios do casamento. Para isso, vamos lá no livro de Princípios, lá no livro chamado Bereshit, ou no princípio, no início. Bereshit significa antes que o tempo fosse contado. Poderia ser também chamado na eternidade, ou antes de tudo, ou começo de tudo. Ali em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o homem já tinha sido criado, os animais já tinham sido criados, as árvores já tinham sido criados, o clima já tinha sido criado, todas as condições de vida, o homem já estava dando nome a cada animal, e a cada animal ele observava se achava alguém para ele. Ele foi criado primeiro do que a mulher. E como ele não achava, Deus providenciou um sono profundo, fez ali uma incisão, uma cirurgia, retirou uma de suas costelas, que é a protetora do coração, tirou, na verdade, ali figurativamente, a proteção do coração do homem, e dessa costela ele formou uma mulher. Então, nesse versículo, disse mais o Senhor Deus, não é bom. A palavra tov significa terrível, é catastrófico. Quando o homem está só, o homem não foi feito para estar só. A palavra estar é a mesma palavra, a terra era ou estava, a palavra hayá significa que ocorreu uma catástrofe, que está propenso uma catástrofe. Não é bom que o homem esteja só. Vocês sabem que a maioria, ou se não todos, os serial killers são homens solitários. Vocês sabem que a maioria, se não todos, os estupradores, mesmo que eles tenham uma vida social, mas também interiormente são homens solitários. O tipo Capitão Caverna, aquele tipo isolado, não é propósito de Deus para o homem. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, a obra de Deus, é fazer com que o solitário conviva em família. Mas o homem é tendencioso a se isolar, principalmente quando há amarguras, quando há feridas não tratadas, não perdoadas, não confessadas. É terrível
quando o homem está isolado, solitário, sorumbático. É terrível. É isso que Deus percebeu naquele homem que ainda não tinha uma esposa, uma companheira, e ele disse: far-lhe-ei. A palavra far-lhe-ei é a palavra azá. Significa que ele pegou um material já pré-existente e criou outra coisa. Por exemplo, do pó da terra junto com a água, ele fez o barro e formou o homem, azá. Da terra, do pó da terra, ele fez as árvores, azá. Das águas ele fez os répteis, ele fez os peixes, ele fez as aves, azá. Da expansão dos céus, ele fez a lua, as estrelas, o firmamento, azá. A única vez que aparece a palavra bará, quer dizer, tirou do nada, não existia material pré-existente, foi lá em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Bereshit criou, a palavra criou ali é bará, ou seja, não existia ainda nada. Deus, do nada, trouxe à existência céus e terra. Podemos afirmar com certeza, biblicamente, que a terra e os céus são as obras mais antigas de Deus. No versículo 2, como nós já meditamos sobre isso, ocorreu uma catástrofe, ocorreu uma rebelião nos céus, e a terra então tornou-se, a palavra azá, ou raiá, desculpe, tornou-se sem forma e vazia. Então aqui Deus está falando, não é bom que este homem esteja só, far-lhe-ei, quer dizer, dele eu vou trazer à existência alguém, uma companheira, uma auxiliadora. A palavra aqui é neged. Neged significa uma confrontante, alguém que esteja tete a tete com ele, alguém que esteja frente a frente, face a face com o homem, alguém que vai ser usado para lixá-lo, para aperfeiçoá-lo, para aparar as suas arestas. Então, muitos reclamam do casamento por causa disso. O casamento é uma bênção, ela apara as arestas de um homem. Um homem casado é um homem muito melhorado. Imagina um Capitão Caverna isolado. É um homem cheio de manias, cheio de trique-triques. Um homem muitas vezes até antissocial. Mas um homem casado tem as suas arestas aparadas, lixadas. É um homem melhorado. Por isso que Deus disse: eu far-lhe-ei uma confrontante, uma neged, uma esposa que esteja tete a tete com ele, que vai lixá-lo. A Bíblia fala que como com o ferro se afia, assim os companheiros, eles se afiam, eles se lixam, muitas vezes dá atrito, acontece. Muitos atritos, mas é para o bem, é para o aperfeiçoamento, que lhe seja idônea. A palavra idônea significa eficaz, alguém que vai ser usado por Deus para a melhoria do homem. Tanto que quando Deus fez o homem, ele diz: foi bom. Quando ele fez a mulher, ele encerrou toda a sua obra e diz: foi muito bom, agora está perfeito. Aqui no versículo 18 mesmo fala: não é bom, ainda não está bom, ainda não está perfeito. Então a mulher vai ser usada
como neged, como confrontante, como parceira para esse aperfeiçoamento. Então, para isso é o casamento. Agora vamos nos deparar aqui com o versículo 24. Esse versículo 24 é tremendamente importante. Tanto que ele é repetido, aqui ele foi escrito, o Torá foi escrito por Moisés, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois Jesus cita isso lá em Mateus capítulo 19, versículo 5, cita o mesmo versículo. E Paulo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 31, também cita o mesmo versículo. Quando se trata do casamento, esse é o versículo chave. Aqui estão os fundamentos, mais chamado como tripé. Vocês sabem que a base mínima para sustentação é um tripé. 2 pés não ficam em pé. 1 pé não fica em pé, mas um tripé já é possível a estabilidade. Então, o tripé do casamento, as bases de sustentação do casamento, se encontra nesse versículo. Por isso que ele é repetido por Moisés, por Jesus e por Paulo, os 3 personagens mais importantes, eu poderia dizer assim, da Bíblia Sagrada. Os 3 principais personagens citam o mesmo versículo. Por isso, ou por esta causa, por este alvo, que eu poderia chamar de casamento, ou poderia chamar também por sua esposa. Por isso, por esta causa, por esse plano, deixa o homem pai e mãe. Esse é o primeiro fundamento do casamento. Deixa o homem. Aqui não está escrito deixa a mulher. Aqui é deixa o Adaham, o homem. Pai e mãe. Pode parecer tão simples este princípio, mas para Deus abençoar Abraão e para criar um povo peculiar dele, a primeira ordem que ele deu para Abraão foi: Abraão, você já é um marmanjão de 75 anos, sai da tua parentela, da casa do teu pai, sai fora, meu filho. Você ainda é um filhinho de papai, sai fora. Sai da casa do teu pai, para que ele fosse abençoado, e de ti farei uma bênção, abençoarei todas as gerações de tua descendência, tanto naturais quanto espirituais. Mas para ele ser abençoado, ele teve que obedecer esse princípio. Infelizmente, eu posso afirmar com certeza que mais de 2/3 da humanidade não obedece este fundamento. Na verdade, nas maiores nações da terra, é a mulher que se torna serva na casa da sogra. E em muitos deles, se ela não agradar, ela é queimada com ácido, às vezes tem que até disfarçar com muitas coberturas, ou até assassinada. Nas maiores nações e a maioria das religiões da terra, a mulher não tem valor. Só
o Senhor, só Deus valoriza a mulher. Por isso, o primeiro fundamento é: deixa o homem. A palavra de Deus diz que Cristo, Jesus, amou a sua igreja. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se sacrificou por ela. O sacrifício é do homem. A igreja ali é a figura da esposa de Jesus. A igreja é a esposa de Cristo, a noiva de Cristo. E Jesus, que abandonou a sua zona de conforto, ele que abandonou os céus, ele desceu a nossa condição, ele que se sacrificou. Por isso esse primeiro fundamento é tão essencial: deixa o homem, o sacrifício é do homem. É ele que tem que procurar agradar. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo ele está explicando os problemas do casamento, ele diz: olha, o homem ou o jovem que ainda é solteiro, o solteiro cuida em como agradar o Senhor, mas aquele que se casou, ele agora mudou de prioridade. O objetivo dele é em como agradar a sua esposa. A obra de Deus, a vida eclesiástica, até mesmo o ministério se torna em segundo plano. Isso sob a vontade de Deus. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, a respeito das qualificações de um sacerdote, de um homem de Deus, de uma autoridade na casa de Deus. Ele diz assim: que seja marido de uma só mulher, que ele seja irrepreensível, que ele seja não dado ao vinho, que ele crie seus filhos em sujeição, tenha bom testemunho, tanto dos de dentro quanto dos de fora, mas que cuide bem da sua própria casa, porque como poderá cuidar da igreja se não cuidar da própria casa? Prioridade, queridos, é a casa, é a esposa. Por isso, deixa o homem pai e mãe, as pessoas com as quais ele tem maior ligação. E nisso está incluído também os amigos. Eu conheço muitos homens que não vivem uma vida de casado. Ele continua com os companheirismos, depois do seu trabalho, é futebol, é pescaria. A prioridade não é a igreja, não é a esposa. A esposa fica jogada às traças. Ele tem como prioridade seus amigos, seus companheiros. A companheira ideal é a sua esposa. Deus criou ela como a companheira ideal, idônea, ideal, eficaz. Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Não é a mulher que se une a ele, é ele que precisa descobrir o que ela gosta. Ele é que vai segui-la, ele é que vai sacrificar seu egoísmo. Nós homens, machos, somos muito egoístas. Esse é o nosso problema. A Bíblia fala que os homens nos últimos dias serão muito egoístas. E nós somos. Por isso que a ordem de Jesus para o homem é: se une à sua mulher, se sacrifique. Esse é o nosso sacrifício. É procurar em como agradar a sua esposa. O que ela gosta? Ela gosta de ficar em casa? Aprende a ficar em casa com ela. Ela gosta de passear no shopping?
Aprende a gostar de shopping para passear com a sua esposa. Ah, ela gosta de bater perna na rua. Aprende a bater perna na rua para estar com a sua esposa. Se une à sua esposa. Você não vai se unir com seus amigos, com seus parentes, com a sua parentela. Você vai se unir com a sua esposa. E tornar-se-ão os dois uma só bazar, carne. Aqui é relacionamento conjugal, sexual, eu não vou tratar disso aqui. Mas para que sejamos abençoados, digno de honra entre todas as coisas, seja o matrimônio como o sexo dentro do matrimônio. Mas os que se dão ao adultério, aos que se dão à fornicação, às impurezas, o Senhor os julgará. Hebreus capítulo 3, versículo 4. Queridos, o vídeo já está ficando muito grande. Eu queria dar só uma pincelada. E nós vamos dar continuidade a esse assunto. Para que haja acertos, consertos, restauração de casamentos. É isso que eu tenho orado, tenho jejuado, tenho chorado diante de Deus. E eu sei que o nosso Deus é especialista, o Espírito Santo é especialista em restauração. Deus te abençoe nesse dia.